Boa noite, pessoal. Tudo bem? Graça e paz de Jesus. Estamos aqui para mais uma roda de conversa, seguindo aquilo que nós já temos e estamos aprendendo de Jesus, sobre Jesus, com Jesus. Jesus hoje ele nos chama a atenção. Jesus ele vai falar sobre a bondade de Deus e ele vai falar sobre a bondade de Deus através da oração. Como é que Deus ouve as nossas orações, como Deus responde às nossas orações. E o tema de hoje é cuidado. Deus ouve as nossas orações. Mateus no capítulo 7, nós vamos continuar. Jesus ele começou no capítulo, no versículo 1, ele veio falando sobre a questão de nós não julgarmos os outros, para que Deus não nos julgue. Depois ele fala para nós, antes de olharmos o defeito do nosso irmão, nós devemos olhar o nosso próprio defeito. Antes de nós queremos corrigir a vida do outro, devemos corrigir a nossa própria vida. Depois Jesus nos alerta quanto à hipocrisia, aquela questão de nós não vivermos, não termos um estilo de vida aparente, uma vida que parece ser aquilo que não é. E aí então Jesus hoje ele vem nos falar sobre essa questão da oração. Parece que não tem nada a ver, né? Parece que Jesus ele está totalmente desconexo, até porque ele termina aquele primeiro conjunto ali de mensagens, de orientação, e ele termina dizendo, olha, não dê para os cachorros aquilo que é sagrado. Pois vocês, e também não joga pérola aos porcos. Jesus está falando, olha, por quê? Porque o cachorro vai morder você, o porco vai se voltar contra você, vai rejeitar a pérola, né? Então, Jesus fala, o final disso não é bom, não é legal. E Jesus está falando, então, o que é que nós não devemos fazer? E falamos disso semana passada, sobre alguns que têm aí como método de evangelização, de proclamação, de propagação da palavra de Deus, distribuir Bíblias inteiras para pessoas que não sabem o que é Bíblia, não respeitam a palavra de Deus, não têm interesse pela palavra de Deus, né? Nos ditos de Jesus, isso é jogar pérola aos porcos, dar coisa sagrada para os cães. Lembrando, né, que nós já falamos, cães, quando Jesus está falando, é o mesmo cachorro, né, que hoje a gente tem em casa, mas não era tão fofinho quanto o cachorro que nós temos em casa, que leva no veterinário, que põe na coleira, vai passear na praça. Não era. O cão, ele era um animal carniceiro, era um animal violento, era um animal que comia coisa ruim, estragada na rua. Então, Jesus está chamando a atenção para essa situação. E agora, então, Jesus começa. Do verso 7 ao verso 11, Jesus ele está dizendo assim, ó, peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem pede. Por acaso, algum de vocês, que é pai, será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele lhe pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele lhe pede um peixe? Vocês
mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Querido, essas palavras de Jesus, essas palavras de Jesus a respeito da oração, pode sugerir ou sugestionar a alguém desavisado ou até mesmo alguém mal intencionado o seguinte: que a oração ela pode vir a ser como que Deus dando para nós um cheque em branco para nós fazermos aquilo que nós quisermos. Ou seja, para gastar da forma que quisermos, para curtir a vida adoidado, e aí então o Papai do Céu vai lá e paga a conta. A grande questão é que esse texto não está isolado dentro do texto. Esse texto faz parte do contexto que Jesus está ensinando. E dentro desse contexto que Jesus está ensinando, então, nós precisamos lembrar ou voltar aos versículos anteriores e lembrar que Jesus, nos 6 versículos anteriores, ele está falando, ele está comentando sobre algumas incapacidades que nós temos. E a primeira coisa que Jesus fala é sobre a nossa incapacidade de julgamento. Nós somos incapazes de julgar de maneira adequada, equilibrada, de maneira sensata. Então Jesus fala, olha, não julguem para que vocês não sejam julgados. A outra coisa que Jesus mostra também é a nossa incapacidade de olhar para a realidade e enxergar a realidade do jeito que a realidade é. Ou seja, ver as coisas do jeito que elas são. Então, por isso Jesus fala, olha, toma cuidado. Quem é você para querer tirar o cisco que está no olho do seu irmão se tem uma trave atravessada no seu? Então tira primeiro a trave do seu olho e depois você vai tirar os ciscos que está no olho do seu irmão. Então Jesus está falando, olha, vocês não sabem julgar, vocês são incapazes de julgar, vocês são impossibilitados de enxergar a realidade nua e crua, do jeito que ela é, de maneira imparcial. E a outra coisa que Jesus nos lembra é que todos nós, todos, sem exceção, temos a terrível tendência de sermos inclinados e dados ao engano. E o pior, que a pior mentira que nós podemos contar, não é quando nós enganamos, mas é quando nós nos enganamos, é o auto-engano. A pessoa que conta uma mentira para si ou de si e acredita nessa mentira como fosse verdade, Jesus fala, essa é a pior coisa que pode acontecer com o ser humano. E Jesus fala, e nós somos tendenciosos a isso. Por isso que Jesus fala, então, diante disso, nós devemos ter cuidado. E aí é um alerta. Então, essa oração, pedem e recebam, procurem e encontram, isso não é um cheque em branco para eu pedir o que eu quiser, desejar o que eu quiser, procurar o que eu quiser e Deus fazer aquilo que eu quero, da forma que eu quero, na hora que eu quero, só porque eu pedi. E Jesus falou. Então não é isso que Jesus está falando. Então qual é o significado disso? Qual o significado dessa fala de Jesus? O significado disso é que o resultado das nossas orações, eles não podem, de maneira alguma, em momento algum,
depender. Não depende da intensidade do nosso pedido. Vamos orar, vamos pedir, vamos clamar, vamos jejuar, vamos bater o pé, vamos decretar, vamos reivindicar, vamos isso, vamos escrever em outdoor. Então, quanto mais barulho a gente fizer, mais intenso for esse pedido, mais Deus vai se sentir constrangido. Há algumas pessoas que usam essa fala: vamos constranger Deus. Querido, Deus não é constrangido por nada e nem por ninguém. Então, o resultado das nossas orações independe ou não depende da intensidade do nosso pedido. O resultado das nossas orações também não depende da qualidade do nosso pedido. Então, vamos orar, mas vamos pedir por irmão fulano de tal, ou para irmã, aquela irmãzinha lá do ciclo de oração, do grupo Mães que Oram, do grupo Débora, das mulheres de oração de Jesus, e não adianta. Mas vamos pedir a oração do pastor, do bispo, do apóstolo, também não adianta. A oração independe, o resultado da oração não depende da intensidade do pedido, não depende da qualidade do pedido, nem da qualidade do orador, do pedinte. Também não depende da força. Não depende de, se você, tem gente que se gaba, né? A gente já ouviu várias vezes aí, a pessoa, não, porque, olha, fulano ora às 3 da manhã. E tem alguém que eu conheço, não vou falar quem é, né? Mas ele fala assim, não, ele me sugestiona, ele fala assim, hora de madrugada, porque de madrugada a fila é curta. Entendeu? Hora de madrugada, porque de madrugada tem pouco trânsito, né? Então, Deus escuta, ele está menos ocupado, né? É uma teoria. Mas a questão é que a resposta às nossas orações independe disso. Não depende do horário que você ora. Também não depende da profundidade da sua fé. Alguns acham assim, eu não aconteceu porque não teve fé. É muito importante a gente parar aqui, não tem nada a ver com o assunto aqui, mas a gente olhar hoje em dia as várias profecias que têm acontecido. Então, você anda por aí, tem uns caras que se diz apóstolo, né? Muitos aqui já ouviram. O fulano apóstolo. Aqui em Leme mesmo tem um apóstolo. Eu não vou falar o nome dele também, mas ele é apóstolo, né? E aí ele fica ofendido porque eu chamo ele de pastor. Porque ele não é apóstolo, porque biblicamente não tem apóstolo. Amém? Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Não tem apóstolo, tá bom? O último apóstolo foi o apóstolo Paulo, tá bom? Porque o apóstolo era aquele que viu Jesus vivo, glorificado, depois de ter sido morto e ressuscitado, e recebeu um chamado e um comissionamento de Jesus. Esse é apóstolo. Então, depois de Paulo, foi o último que Jesus encontrou ele no caminho de Damasco. Depois dele, teve mais apóstolo? Não teve apóstolo. Mas, esses apóstolos de hoje, né, que não são apóstolos, amém? Amém. Não são apóstolos. Então, mas eles dizem, né, que Deus falou com eles e deu profecia, não sei o quê. Esse ano seria o melhor ano. Esse ano todo mundo da sua família ia se converter. Da minha família não se converteu ninguém. Da de alguém se converteu alguém? Não. Aí, então, você vai lá no apóstolo, a Bíblia diz assim, olha, como que um apóstolo profeta diz que ele é verdadeiro? Primeiro, ele tem que fazer a profecia. Essa profecia tem que acontecer do jeito que ele falou, porque foi Deus que falou, e aquela profecia se cumprindo, ele leva aquelas pessoas a adorarem a Deus. Se o profeta fizer uma profecia e aquela profecia não se cumprir,
então aquele profeta é um falso profeta. Ele deve ser levado para fora da congregação e deve ser apedrejado, deve ser morto. É rigor bíblico. Quer ser profeta, tem que ser de acordo com o que Deus fala. Agora, se ele fizer a profecia e acontecer, mas ele não levar as pessoas a adorar a Deus, e aquelas pessoas que receberam a profecia, e a profecia se cumpriu, aquelas pessoas forem adorar outros deuses, então hoje o que a gente vê? Muitas pessoas vai lá, recebe uma profecia, eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho uma promessa de Deus, eu tenho não sei o que de Deus, ele tem tudo de Deus, né? Não sei onde eles acharam isso, porque a Bíblia não fala nada disso. Mas aí o cara sai de lá com essa promessa, com essa não sei o quê, e aí o cara sai de lá, ele vai pra gandaia, ele vai pra esborne, ele vai usar droga, ele vai roubar, ele vai matar, ele vai adulterar. Quem chegou lá traindo o cônjuge, sai de lá traindo mais ainda. Então, o que a Bíblia fala? Pega esse profeta, pega o cara que recebeu a profecia, leva pra fora do arraial e mete pedra neles e mata eles. Isso é bíblico. Mas aí o cara vem e fala assim, não, mas sabe o que é? Porque quem é besta de querer morrer a pedrada? Né? Tem alguém aqui querendo morrer a pedrada? Alguém quer receber o dom da profecia aqui? Não, né? Porque ninguém quer tomar pedrada. Mas o cara, para não levar a pedrada, mas quer manter ainda aquele negócio que Deus fala, ele fala assim, não, mas sabe o que é? Não aconteceu do jeito que Deus falou, porque você não teve fé. Querido, imagina, só imagina, se dependesse da minha fé para eu ser salvo. Você acha mesmo que eu estaria aqui ensinando a Bíblia? Nunca, porque a minha fé começa de manhã, não sei que jeito, na hora do almoço eu nem sei se eu tenho fé mais, e depois do almoço dá sono, e aí eu nem sei mais se eu sou crente ou não. Isso no mesmo dia. Agora imagine na minha vida. Como que Deus vai agir na minha vida se dependesse da minha fé? Já pensou se dependesse da minha fé para Jesus vir para me buscar? Então, a resposta de oração não depende da profundidade da minha fé. Até porque a promessa de Deus de salvação depende do quê? Da vontade de Deus, da palavra de Deus, da promessa de Deus e do pacto de Deus. E o pacto que Deus tem com quem? Comigo? Não, com Ele. Porque Deus não é fiel a mim, Deus é fiel a Ele. Deus é fiel à palavra dEle. Amém? Posso ouvir um amém de verdade mesmo? Amém. Amém. Né? Então, querido, o resultado das nossas orações, da minha oração, da sua oração, da oração da nossa igreja, da oração da comunidade, independe da intensidade do pedido, da qualidade do pedido, da força do pedido e da profundidade da nossa fé. O resultado das nossas orações depende única e exclusivamente do caráter de Deus. É Deus que ouve as orações e Ele falou, olha, peçam e vocês vão receber. Procurem e vocês vão encontrar. Batam e a porta lhes será aberta. Porque todos, sem exceção, todos os que pedem, recebem, todos os que procuram, encontram, todos os que batem, a porta se abre. Isso independe de você. Isso independe se você é bom ou mal. Isso depende se você fede mais ou fede menos. É piadinha mesmo. Né? É piadinha mesmo. Então, eu lembrei do filme aí e falei, não. Então, independe disso. Depende unicamente do caráter de Deus. O Deus que é fiel a Ele. O Deus que é poderoso para cumprir. O Deus que não mente. O Deus que não volta atrás.
o Deus que é poderoso para fazer aquilo que ele falou que vai fazer, e inclusive fazer infinitamente muito mais além do que nós podemos pedir, pensar, sequer imaginar. Querido, Jesus, ele diz que nós, mesmo nós sendo maus, nós sabemos, aqueles que são pais, nós sabemos dar coisas boas para os nossos filhos. Mesmo nós sendo pais chinfrim, nós sabemos dar coisas boas para os nossos filhos. Mas a nossa capacidade de cuidar dos nossos filhos não se compara à capacidade e nem se compara à sabedoria de Deus, o nosso Pai que está nos céus. Nem se compara. Deus que está no céu, que nos criou, nos formou, nos sustenta, cuida de nós, nos ama, que tem plano de vida para nós, a capacidade dele de cuidar de nós e a sabedoria dele em nos dar aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito, aquilo que vai fazer com que nós nos tornemos semelhantes a Jesus e assim cumpramos o propósito de Deus, mas nem de longe se compara. Jesus está comentando, o que Jesus está dizendo aqui, querido, nesse texto, não é que essa oração, ela é esse cheque em branco, é esse cartão de crédito sem limite, esse cartão black que você gasta até e não está nem aí. O que Jesus está dizendo é que Deus é Pai, e é Pai amoroso, é um Pai de amor. E qual é o desafio desse texto? O desafio desse texto aqui, ao contrário do que muitos fazem, usam esse texto para levar as pessoas a orar de madrugada, orar não sei que hora, fazer campanha de oração, fazer corrente de oração, escrever oração e tacar fogo e colocar debaixo, não sei da onde lá, a cinza, faz oração, põe na caixinha, joga gasolina, taca fogo, enterra. Não é para isso. Jesus não está falando fazendo esse desafio. Jesus não está falando para fazer pedido de oração e levar na igreja no dia, na semana da virada do ano, no culto da virada, e levar lá na igreja e colocar dentro da Bíblia que está submersa no óleo, no azeite da unção. Jesus não está falando nada disso. Nada disso. Jesus não está incentivando pagelança. Jesus não está incentivando maluquice. O que Jesus está dizendo que esse texto, de maneira clara, independente da época do ano, independente do momento da sua vida, o que Jesus está dizendo para nós é que esse texto nos coloca diante do maior desafio da nossa vida. E qual é o maior desafio que esse texto nos coloca? Não é o desafio de eu desejar algo e pedir esse algo. Mas o desafio desse texto é o desafio de confiar totalmente, absolutamente no amor e na sabedoria de Deus em Ele responder do jeito que Ele quiser às nossas orações. Amém? O que Jesus está dizendo é que a promessa de Jesus, a promessa dele aqui, é que quando nós pedimos, nós recebemos. Quando nós batemos, a porta se abre. E quando nós buscamos,
então nós encontramos. Mas isso não significa que as nossas orações sempre serão atendidas por Deus exatamente do jeito que nós fizermos o pedido. Então, nós vamos orar de um monte de jeito e não vamos receber. E aí o Tiago vai nos explicar por quê. Porque nós pedimos não segundo a vontade de Deus, nós pedimos para o nosso próprio interesse, nós pedimos para o nosso desejo, para suprir o nosso desejo egoísta, e Deus não tem compromisso com o nosso desejo, com o nosso querer, com o nosso egoísmo. Deus não tem interesse com a nossa decretação, com o nosso... Deus não tem interesse. E Deus não tem compromisso comigo. Deus tem compromisso com Ele, com a verdade dEle, com a palavra dEle, com a santidade dEle, com o amor dEle, com a glória dEle. É esse o compromisso de Deus. Então, querido, o que Jesus está dizendo é que a oração, toda oração, ela é um convite para que Deus venha e faça parte da circunstância da nossa vida. Quando você chamar Deus para fazer parte da circunstância da sua vida, quando nós orarmos como comunidade, para Deus vir fazer parte da circunstância da nossa igreja, desse corpo eclesiástico, então Ele vai nos atender. Quando você procurar, quando nós procurarmos, Deus vai ouvir. Ele fala, eu não estou com o ouvido tapado. Eu estou com o ouvido inclinado, pronto para ouvir as orações. Então Ele vai ouvir. Quando nós batermos a porta, Ele fala, buscar-me-eis e me encontrareis, quando vocês me buscarem de todo o coração. Então, quando nós batermos a porta, Deus vai abrir a porta. Ele diz, eu não estou com a mão encolhida, eu estou com os braços estendidos. Essa é a promessa. Então, querido, só que nós temos que orar segundo a vontade de Deus, para a glória de Deus, pedindo para que Deus faça parte da nossa vida, da circunstância da nossa vida. E, cuidado. Toma cuidado com o que você ora. Porque Deus, que Jesus está falando, é que Deus tem um jeito estranho, Deus tem um jeito misericordioso, e Deus tem um jeito extraordinário, e isso é hábito dele, faz parte do modus operandi dele, de ouvir as nossas orações. E Ele responde às nossas orações. Então, o que você tem aí clamado, orado, buscado a Deus? Primeiro, eu quero te incentivar a confiar nesse Deus que é amor. Esse Deus que falou que ouve as orações. Esse Deus que falou que está com o ouvido inclinado, com as mãos estendidas, que não rejeita a oração. O Deus que ouve a oração de um justo, e ele sabe que não há um justo nenhum sequer, então ele manda Jesus para nos justificar. Então ele ouve as orações. Ele quer ouvir as nossas orações. Então aquilo que você tem clamado, coloque diante de Deus.
Você não precisa de pastor, você não precisa de pajé, você não precisa de apóstolo, você não precisa de curandeiro, você não precisa de feiticeiro, você não precisa de pai de santo, mãe de santo, tio de santo, primo de santo, não precisa de santo. Você vai ajudar. Ah, mas eu não tenho, a minha fé não é tão grande. Jesus não falou que você precisa ter fé grande, ele falou que você precisa ter fé. Precisa crer. Crer que Deus existe, crer que Deus abençoa e recompensa a todos aqueles que o buscam. Se você crê nisso, você está habilitado a orar, a buscar, a clamar, a se derramar diante de Deus. E faça isso no melhor lugar, na melhor hora, do melhor jeito. Não precisa fazer oração forte de mais de 300 pastores. Não precisa fazer oração lá no monte de Jerusalém. Não precisa fazer oração na beira do Rio Jordão. Se você quiser fazer um turismo, né? Faz também. Mas você pode orar onde você estiver. Não precisa dormir, não precisa acordar de madrugada para orar. Você pode orar em qualquer lugar, em qualquer momento. Porém, é muito importante e é muito bíblico, é muito abençoador quando nós nos reunimos com outros e oramos uns com os outros e uns pelos outros. E aí então, e muitas vezes nós pedimos para o outro orar por nós. Não porque a oração do outro tem mais valor que a minha, mas porque quando eu peço para o outro orar comigo, eu abro meu coração, eu falo, eu desabafo, eu compartilho a minha necessidade. E quando eu compartilho a minha necessidade, aquilo acaba sendo também problema do outro. E aí nós oramos um pelo outro, e aí as nossas cargas, nós levamos a carga um do outro, e aí nós cumprimos a lei de Cristo. Querido, Deus tem o melhor para nós. Inclusive, o jeito certo de orar, crendo que Deus ouve as nossas orações. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, para que nós possamos seguir olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Que nós possamos continuar olhando para Cristo, crendo que só Jesus é tudo o que nós precisamos. Que Deus te abençoe.